Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade ao estudo do livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 1, item do 10 ao 13, atributos da divindade. Mas antes de darmos início, gostaria de convidar a todos vocês para a nossa prece de abertura. Convido a todos a serenar os vossos corações, elevar o pensamento ao Mestre Jesus, em agradecimento por mais essa oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos para trocarmos conhecimento e aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina abençoada que vem nos auxiliando, para que mutuamente possamos auxiliar na evolução de cada um de nós. E com o coração cheio de gratidão, damos graças a Deus e iniciamos o estudo de hoje. Bom, vamos lá? Atributos da divindade. Pergunta número 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. É um sentido que lhe falta. É como nós temos os sentidos, da fala, do olfato, do tato, do paladar. E compreender a natureza de Deus ainda é algo que não está a nosso alcance. Ou seja, ainda não evoluímos o suficiente para poder ter esta compreensão. A nossa compreensão ainda não está neste nível. O que não significa em que em algum momento não chegaremos a tal estágio. Sim, chegaremos, no momento da evolução, que teremos a capacidade, as ferramentas para compreender o que é Deus. Pergunta número 11. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura da qual lhe atribui as imperfeições. Mas à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme a sã razão, embora sempre incompleta. Como havia dito anteriormente, chegará ao estágio evolutivo, quando estivermos mais próximo à perfeição, quando estivermos mais próximo de Deus. Aí sim, teremos capacidade para compreender Deus em sua essência. Por enquanto a matéria ainda nos domina, enquanto este corpo que habitamos ainda é tão imperfeito, não temos essa capacidade. Em breve chegaremos a ela, com muita luta, com muita dedicação, chegaremos ao estágio em que poderemos ter uma ideia mais completa de Deus. E isso vem acontecendo de tempos em tempos. Podemos observar a ideia que se tinha de Deus anteriormente e a ideia que temos de Deus hoje. Os nossos antepassados colocavam Deus como um ser vingativo, invejoso, opressor e com outros diversos defeitos humanos. Eles, como não tinham este conhecimento, eles comparavam Deus conosco mesmo. Então eles atribuíam a Deus as nossas falhas, como se Deus fosse como nós, e não nós buscando nos aproximar do que é Deus. Por diversas vezes ouvimos falar em diversas situações, por diversas religiões, que Deus faria sua vingança, que as pessoas deveriam temer a Deus, que a ira de Deus. E hoje já sabemos que não é assim. Deus não possui nenhum desses atributos humanos.
mesmo porque, se assim o fosse, ele não seria Deus. E Deus, ele é todo bondade, ele não está preso a esses sentimentos inferiores que ainda nos possuem. Pergunta número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Como estávamos citando anteriormente, com a nossa evolução, de acordo com o momento evolutivo de cada um de nós conseguimos compreender um pouquinho mais sobre a divindade. Temos uma noção completa de quem é Deus? Não. Ainda nos falta sentido para isso. Ainda nos faltam palavras. No nosso vocabulário não existem palavras para que possamos descrever o que é Deus. Mas hoje temos uma ideia mais aproximada do que anteriormente, né? Com a evolução do tempo, com as descobertas, conseguimos ter uma ideia mais aproximada de Deus, principalmente no que se refere à sua perfeição. Temos uma ideia mais próxima da bondade divina, uma ideia mais aperfeiçoada, né, de toda a sua criação e dos porquês da sua criação. Pergunta número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se o tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado ele mesmo, por um ser anterior. E assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, às leis que regem o universo, não teria nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Peraí, meu bem, só um minutinho. Continuando aqui, peço desculpa pela interrupção. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder de ordenamento do universo. É todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivessem sido feitas seriam obras de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. A leitura encerramos por aqui. Espero em breve
saber um pouquinho da opinião de cada um de vocês. Esses últimos itens, acredito que eles sejam já autoexplicativos, né? Que são os atributos que nós conhecemos. Esses atributos que eu recém citei, eles são atributos que nós conseguimos compreender. Então, o fato de Deus ser eterno, ele já existe antes daquilo que acreditamos ser a criação e vai existir posteriormente, né? Anterior a nós e depois de nós, continua sendo Deus, é eterno, imutável. Imutável porque ele não está sujeito às leis, porque essas leis foram criadas, as leis do universo foram criadas por ele. Então ele não está sujeito a elas. Ele é imaterial. Por que imaterial? Não significa que ele não tenha nenhum tipo de matéria. Significa que a matéria da qual ele é constituído não é do nosso conhecimento. E por isso podemos abranger parte do mundo espiritual. Porque acreditamos que os espíritos sejam imateriais? Porque ele é constituído de uma matéria que não está dentro do nosso conhecimento acadêmico ainda. Não significa que esse momento não chegará. É único, não? Por quê? Porque se houvesse mais de um, ele não seria Deus, ele não seria soberano, porque ele dividiria esse poder com um outro Deus. Ele é todo poderoso por ser único. Por ser único, não existe poder acima do dele. E soberanamente justo e bom. E essa questão do justo e bom nós vemos no nosso dia a dia, né? O quão ele é justo em seus atos e em suas obras. E podemos confirmar essa questão, né, do soberanamente justo e bom no nosso dia a dia, tendo em vista todas as experiências que já tivemos. E sabemos que tudo que vivemos é necessário, todas as nossas experiências são necessárias para a nossa evolução e que não estamos em nenhum momento sendo castigados, né? Deus soberanamente justo e bom. Em nenhum momento da nossa existência nós estamos sendo condenados ou castigados. Estamos vivenciando experiências e situações individuais necessárias para a nossa evolução pessoal. Ou seja, todas as aflições, todas as dificuldades, como também todas as alegrias que vivemos, não é sem um motivo justo, tampouco bom. Ele sempre está embasado na nossa necessidade e que ainda não temos, muitas vezes, a capacidade de compreender. Não significa que todas as situações não sejam boas e não seja para o nosso proveito, para a nossa evolução. Simplesmente, às vezes, nos foge a compreensão. Agradecida a presença de todos vocês. Até a próxima leitura. Fiquem todos com Deus.